Olá, o Roteiro Espiritualista tem o imenso prazer de receber hoje o físico Amit Goswami. Ele é professor titular de Física Quântica no Instituto de Física Teórica da Universidade de Oregon, professor visitante da Unipaz, Universidade Holística Internacional, e autor do livro O Universo Autoconsciente, editado pela editora Rosa dos Tempos. Professor, hoje já há uma intersecção maior entre religião e ciência? Is there a greater intersection nowadays between science and religion? Yes, there is definitely a convergence of scientific thinking towards spiritual metaphysics. Part of science cannot be explained without referring to spirituality. Há certamente uma convergência entre determinadas áreas da ciência e uma metafísica, porque essas áreas não podem ser explicadas sem uma referência metafísica. E a física quântica está contribuindo de que forma para essa aproximação? And how quantum physics contributes to this approximation? Quantum physics actually is making the fundamental contribution in bringing spirituality back. Na verdade, a física quântica ela está dando uma contribuição essencial em trazer de volta a espiritualidade para a ciência. In quantum physics, things are considered to be waves of possibility. Na física quântica, as coisas são consideradas como sendo ondas de possibilidades. But who converts these possibilities into actual events? What converts these possibilities into actual events? Mas o que converte essas possibilidades em eventos reais é a consciência. So the idea arises that consciousness does, we do. Então, a ideia que emerge na física quântica é que é a consciência, nós, com a nossa consciência, que fazemos com que essas ondas de possibilidades se convertam em eventos reais. But we do it at a level where we are one. Mas nós fazemos isso num nível em que nós somos uma só consciência. In other words, a God within us does the job of converting possibility into actual events. Em outras palavras, é o Deus dentro de nós que faz isso, que converte as possibilidades em eventos reais. E como a física consegue ver isso? A física quântica. How physics can see this happening? Part of the physics establishment is caught by surprise. Uma parte do estabelecimento da física, né, da comunidade da física, foi pega de surpresa. Because for a long time, physicists thought that all causation arises upward from elementary particles. Porque durante muito tempo os físicos pensaram que todas as causas, tudo era causado de uma causa mais fundamental, uma causação de baixo para cima, né? Um nível inferior que causa um superior e assim sucessivamente. Da matéria para o espírito? Como por exemplo átomos que, né? Enfim, de um nível inferior para formando um superior e causando aquele superior. We can call this the theory of causação ascendente. Okay. Que isso pode ser chamado de teoria da causação ascendente. Elementary particles make atoms, atoms make molecules, molecules make neurons, neurons make the brain, and brain makes consciousness. Partículas elementares formam átomos, os átomos formam moléculas, as moléculas formam as células que formam os neurônios, né? E que os neurônios formam o cérebro e o cérebro forma a consciência. Essa seria a visão da causação ascendente. Isso seria a visão antiga. But in quantum physics, all of these objects, the elementary particles, the atoms, the molecules, the neurons, the brain, all are possibilities. And consciousness, by exerting downward causation, causação descendente, converts these possibilities into actual events. Mas, do ponto de vista da física quântica, todos esses eventos
todos esses fenômenos, né? As partículas elementares, os átomos, as moléculas, os neurônios e o cérebro, todos são ondas de possibilidades. E é a consciência, através da causação descendente, que forma, que realmente dá origem a esses eventos de uma forma real. E qual seria a diferença exata entre cérebro e consciência? Como é que a gente poderia localizar a consciência? De onde ela vem? What would be the main difference between the brain and consciousness? And could we locate consciousness anywhere? Where does it come from? We cannot locate consciousness. Nós não podemos localizar a consciência. Consciousness is non-local. A consciência é não local. Brain acts as a conduit. E o cérebro é como se fosse um condutor, ele age como um condutor. For consciousness to manifest a subject-object split experience. O cérebro ele atua como esse condutor para que a consciência possa manifestar uma divisão entre sujeito e objeto. We identify with the brain and think that we are a manifest subject. Nós nos identificamos com o cérebro, então nós pensamos que nós somos um sujeito manifesto, que nós somos um sujeito em posição a um objeto. But in truth, consciousness always remains unmanifest. Mas, na verdade, a consciência ela sempre permanece como não manifesta. The manifestation is only an appearance. A manifestação é só uma aparência, né? Ela é uma aparição, é algo que aparece, um fenômeno, né? Então, na verdade, segundo eu entendi no livro que eu li, é a consciência que produz o mundo material e não o inverso. So, yeah, according to your book, it's consciousness that produces material world and not the opposite. Yes, so in this way, as we are explaining, it is consciousness that creates the material world. Yeah. E Então, como é que todas as consciências de todos nós se interrelacionam para a construção da realidade, do mundo? Qual a interdependência que nós temos uns com os outros? and how our individual consciousness interrelate one to another and to this consciousness to create the reality we live in, and how we can understand this. Our individuality arises from conditioning. A nossa individualidade, ela emerge do condicionamento. Beyond the individuality is the non-local consciousness that we all share. E além da individualidade, há essa consciência não local que todos nós partilhamos. So, if we can quantum leap into the non-ordinary state of consciousness beyond our ego, Então, se nós pudermos dar um salto quântico através de um estado alterado de consciência e alcançar para ir além do nosso condicionamento, then we can directly experience our universal brotherhood or sisterhood. então nós podemos experimentar de uma forma direta a nossa irmandade universal. This is the reality that mystics, people who believe in spirit, they directly experience. A realidade que todos os místicos, as pessoas que têm uma visão espiritual, que sempre eles afirmaram essa realidade de que nós somos um. But it is potentially possible for all of us to experience this oneness of consciousness. Mas isso é algo possível para cada um de nós, experimentar essa unidade de consciência. We have to learn to make discontinuous quantum leaps. O que nós temos que fazer é aprender a dar saltos quânticos descontínuos. Como se faz isso? How do we do that? This is the big question. Essa é uma questão ampla. One has to go through a process that I call inner creativity. Para isso, a gente tem que passar por um processo que ele chama de criatividade interior. Ordinarily, we project our creativity to create external products. Normalmente, nós projetamos a nossa criatividade para criar produtos externos a nós. For example, we create a poem, a law of science, or a piece of music.
Por exemplo, nós criamos um poema, uma lei científica ou uma música. But we don't change ourselves. Mas nós não mudamos a nossa própria alma. We remain the same unhappy person, creative as it is. Nós permanecemos a mesma pessoa infeliz, mesmo que seja uma pessoa criativa. When we ask the question, how can I be happy? Mas quando nós fazemos a pergunta, como eu posso ser feliz? How can I transform to a happy person? Como eu posso me transformar numa pessoa feliz? Then begins a journey Então, uma jornada se inicia, which ends into that one consciousness. e que leva a essa consciência da unidade. E de que nós podemos ser os agentes transformadores de nós mesmos. Can we be our own agents of transformation? Absolutely. Ultimately, there is only us that is transforming. So we can certainly be the agents of our own transformation, although teachers can help. Mestres podem ajudar, mas em última instância só nós podemos fazer a nossa própria transformação da consciência. E como seria Deus nesse contexto? Ele seria uma grande consciência que coordena as nossas consciências? E como ela atua? Como é que essa grande consciência chamada Deus atuaria sobre nós? Within this context, what would be the idea of God? Would God be this great consciousness that coordinates all our individual consciousness? And segunda parte da pergunta. Se ela coordena as nossas consciências, como ela faz isso? And how it coordinates? How this God consciousness does that? It is a bit subtle. É algo muito sutil. It is philosophically extremely difficult to comprehend. Filosoficamente é extremamente difícil de compreender. God does not coordinate. Deus não coordena. God is everything. Deus é tudo. Dentro de nós? Inside us. All that happens inside of God. Tudo que acontece dentro de Deus. God is the ground of being, consciousness. Deus é o fundo do ser e da consciência. In which there is the appearance of a play. E no qual há a aparência de um jogo em que há personagens e você. So God literally creates an illusion to see himself, herself, itself as separate from itself. Deus literalmente cria uma ilusão para se perceber um pouquinho como sendo diferente dele mesmo. Então, so in that separate reality there is individuality, there is people, there is a lot of action, there is creativity. Então nessa realidade que é criada, há individualidades e há coisas que acontecem e há criatividade. We can even talk about evolution. Nós podemos até mesmo falar da evolução. But ultimately, it is all God. Mas em última instância, tudo é Deus. The basic substance never changes. It's eternal. A substância básica nunca muda, ela é eterna. Isso a física quântica está conseguindo ver, constatar. Is that proven by quantum physics? Quantum physics, cannot understand quantum physics unless we make these assumptions. A física quântica, nós não podemos compreendê-la, dar um sentido a ela, sem essa hipótese da consciência como um plano. There are logical paradoxes that arise in quantum physics. Há paradoxos lógicos que emergem na física quântica. That can only be solved if we assume that consciousness has these attributes. E esses paradoxos só podem ser resolvidos se nós assumirmos que a consciência tem esses atributos. In other words, the consciousness that converts waves of possibility into actual events must have these qualities that we are talking about. Em outras palavras, a consciência que converte as ondas de possibilidades em eventos reais, ela precisa ter essas qualidades das quais a gente está falando.
When we are done, we find that the consciousness that quantum physicists require is the same consciousness that mystics have already discovered by direct experience. Então, o que a gente percebe é que essa consciência que é necessária para dar um sentido lógico a esses paradoxos da física quântica é a mesma consciência que foi descrita eternamente pelos místicos. This is why the tremendous excitement of convergence of science and spirituality. E isso é porque é tão excitante essa convergência entre a espiritualidade e a ciência. Essas ondas de possibilidade que ele descreve da física quântica, teria alguma coisa a ver com livre-arbítrio? These waves of possibility you talk about have something to do with livre-arbítrio, with free will. Yes, the most important thing to recognize here is that the conversion of waves of possibility into actual events has the possibility of being a true freedom of choice. O que é importante a gente perceber com relação a isso é que essa conversão das ondas de possibilidades num evento real, isso é uma possibilidade real de livre-arbítrio. We choose our reality and we are truly permitted to choose it out of total freedom. Nós escolhemos a nossa própria realidade e nós somos capazes de escolhê-la a partir de uma total liberdade. Unfortunately, because of accumulation of past experiences, because of our memory, we become conditioned. Mas, infelizmente, por causa da acumulação de experiências anteriores, por causa da nossa memória, nós nos tornamos condicionados. Then our free will become compromised. E isso é o que compromete o nosso livre-arbítrio. O que ele chama de condicionados? What do you call conditioned? Conditioning means that the response to a stimulus that I have seen before is limited to my past response to the stimulus. Ele quer dizer que a resposta a um estímulo que você já foi submetido a esse estímulo antes, essa resposta, uma resposta seguinte a esse mesmo estímulo, ela é influenciada pela resposta anterior que você teve. I'll give you an example. Ele vai dar um exemplo. A wife goes to the hairdresser and gets a new hairdo. Uma esposa vai ao cabeleireiro e faz um corte novo de cabelos. She then comes home and waits for the husband to come home. E então ela vem para casa e espera o marido chegar. Husband comes home E o marido chega em casa and does not see the new wife, only sees the old. e ele não consegue ver essa nova mulher, ele só vê a antiga. The old one of conditioned response. A esposa antiga que ele está condicionado a ver. And says, "What's for dinner?" E pergunta a ela, o que é que nós vamos jantar? Every wife is quite aware of this thing that happens Isso. repeatedly. Toda esposa tem consciência desse tipo de coisa que acontece. So this is the behavior that we have. We become conditioned because we always look at phenomena upon reflection in the mirror of past memory. Então, nós nos tornamos condicionados porque nós olhamos todos os fenômenos como eles são refletidos no espelho da nossa memória passada. When we can change this, then we can see that reality is happening anew, moment to moment. E quando nós conseguimos mudar isso, então nós podemos ver que essa realidade está acontecendo e é nova a cada momento. Como mudar esse condicionamento? And how can you change this condition? So we have to meditate on our behavior. Aí nós temos que meditar sobre o nosso We comportamento. have to develop awareness. Você tem que desenvolver uma percepção consciente. We have to ask questions like, who am I? Why do I behave in a conditioned way? Nós temos que fazer perguntas como quem sou eu, por que eu me comporto de uma forma condicionada. We have to literally learn to go deep inside us Então nós temos que literalmente aprender a entrar muito profundamente dentro de nós and discover non-ordinary states of consciousness.
e descobrir estados de consciência não ordinários. We have rediscover our freedom of choice. Nós temos que redescobrir a nossa liberdade de escolha. Then, Ok. Se todos atingirmos esse estado de consciência, qual a projeção que ele faz para o futuro da humanidade? If every human being could achieve this state of consciousness, what would happen to humanity? wonderful things would happen to humanity. Coisas maravilhosas aconteceriam para a humanidade. If we all become aware, Se nós todos nos tornamos conscientes, then we'll become non-violent, we'll become loving, então nós nos tornaríamos não violentos, amorosos. we'll know creativity and romance like never before. Nós vamos conhecer a criatividade e o romance como nunca foi possível antes. And from this place of enormous love, we can create such heights of new world that it would boggle our mind even to think about it. E a partir desse estado de tamanha amorosidade, nós poderíamos criar coisas e ter uma tamanha criatividade que é um desafio para a nossa própria mente imaginar o que nós seríamos capazes. I call this supramental intelligence. Ele chama isso de inteligência supramental. Right now we are in the age of mental intelligence. We only deal with information. E até essa época nós estamos na era da inteligência mental, que lida só com informações. But when we quantum leap to supramental intelligence, then we are talking about not information but transformation. Mas quando nós dermos esse salto quântico da inteligência mental para uma inteligência supramental, aí nós não estaremos mais falando de informação, mas sim de transformação. When we develop supramental intelligence, then we not only transform ourselves, we transform the entire planet. Quando nós desenvolvermos essa inteligência supramental, nós não somente teremos nos transformado, nós teremos transformado todo o planeta. I see this as the fourth wave of our civilization. E ele vê isso como a quarta onda da nossa civilização. This is what is ahead of us in the 21st century and beyond. Isso é o que está adiante de nós para o século XXI e além dele. Para encerrar, eu gostaria que ele, antes de encerrar, queria que ele comentasse rapidamente sobre, para ficar bem claro, assim, se nós contribuímos com as nossas individualidades para a construção do mundo, como é que nós interagimos, nós e Deus, na construção da realidade que se apresenta para nós, que nós vivemos? Muito complexo? Teve gancho que perdi. Se nós, we contribute to the reality we are building at every moment, how do we personally contribute and how God contributes to it, to what we are creating at every moment as a reality? The process of creativity is extremely interesting. O processo de criatividade é algo extremamente interessante. In a sense, it is always God that creates. Em essência, sempre é Deus que cria. But in another sense, it's a play of the individualized consciousness and the God consciousness. Mas, no outro sentido, é como se fosse um jogo entre a consciência individualizada e a consciência divina. You must have seen the great painting of Michelangelo on the ceiling of Sistine Chapel in Rome, where God and Adam are reaching out to each other. Quase todo mundo conhece a grande pintura do Michelangelo, o mural dele no teto da Capela Sistina, na qual Deus e Adão, um está tocando o outro, eles estão ambos se alcançando. This is the picture of creativity. God is like our quantum self. E essa é a imagem da criatividade. Deus é como o nosso próprio eu quântico. And Adam represents our individual ego. E Adão representa o nosso ego individual. When the individual ego can dance with the divine, which is creative, then manifestation of creative products can happen.
E quando esse eu individualizado pode dançar com esse eu divino, então a criatividade pode se manifestar. Eu queria que o senhor falasse para a gente, para encerrar em poucas palavras, qual a importância do amor nesse processo todo que o senhor descreveu de autoconsciência. I should like you to shortly explain the role of love in this whole process. I'm glad you asked that. Ele está feliz que você perguntou isso. Love is fundamentally important. Que o amor é fundamentalmente importante. When supramental intelligence stabilizes, quando a inteligência supramental se estabilizar, then we truly experience unconditional love for everyone and the world. Então verdadeiramente nós experimentaremos o amor incondicional por todo mundo. Then we engage in creativity with love. Então nós vamos nos engajar na criatividade com amor. In ordinary creativity, we almost always forget about love. E na criatividade comum quase sempre nós esquecemos sobre o amor. So the future is supramental intelligence when we'll engage in creativity with love in our heart always. Então, essa era da inteligência supramental é quando nós vamos estar permanentemente engajados num processo criativo e com um coração amoroso sempre. O roteiro espiritualista agradece a presença do senhor e convida a todos para o nosso próximo programa. Obrigada.